Olá amigos, olá irmãos, é sempre uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E por falar em compartilhar, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com pessoas que você acha que vai gostar de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero começar a nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: o que é mais fácil? É mais fácil ganhar a salvação ou perder a salvação? O texto básico para a nossa reflexão de hoje está na carta de Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. E diz assim, verso 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 14: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você viu quantas coisas lindas há nesse texto? Esse texto, amigos e irmãos, nos ensina que é muito mais fácil ganhar a salvação do que perder a salvação. E esse texto não somente nos diz que Deus tomou as providências para que todos os pecadores sejam salvos da condenação, da sentença do pecado, mas também nos informa que Deus tomou todas as providências para que depois de salva a pessoa possa praticar as boas obras. Vejam ainda que esse texto ele vai contra a ideia de que é preciso fazer algumas coisas para que a pessoa seja salva. A Bíblia é muito clara em dizer que ninguém será salvo por fazer coisas, por praticar obras. Vamos ler o que nos diz Paulo na sua carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 2, e no verso 8 e 9. Paulo escreveu assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu volto a perguntar para vocês: o que é mais fácil? É mais fácil ter a salvação sem fazer absolutamente nada? Ou é mais fácil ter a salvação tentando fazer coisas? É claro que é mais fácil receber a salvação sem fazer nada. Porque ninguém conseguirá a salvação fazendo coisas, tendo obras da lei. Alguém pode até perguntar: se é mais fácil ser salvo do que se perder, por que algumas pessoas acham difícil de se salvar? Sabe, amigos e irmãos, quando se fala em salvação, há um detalhe que todos nós precisamos entender. O detalhe é que a salvação é um milagre que Deus realiza na vida de uma pessoa. E tem outra coisa que todos nós precisamos entender também: achar que é preciso fazer alguma coisa para merecer a salvação é uma tendência natural do ser humano. Mas eu quero dizer para vocês que essa ideia de achar que é preciso fazer alguma coisa para ter a salvação, essa ideia não vem de Deus. Essa ideia de que é preciso fazer alguma coisa para se salvar, essa ideia nasceu na mente do inimigo. Achar que o pecador precisa fazer alguma coisa para se salvar
é não dar valor ao sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida para salvar o pecador. Achar que o pecador precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação é o mesmo que dizer que o plano da salvação que Deus fez não vale nada ou não valeu nada. Na verdade, para que a justiça fosse feita, o pecador deveria morrer a morte eterna. Porque é isso que nos diz a Bíblia. Ali na carta escrita aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, veja o que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a Bíblia diz aqui que o salário do pecado é a morte, essa morte é a morte eterna. Essa morte que o ser humano está sujeito a passar por ela a qualquer momento, não é a morte eterna. A Bíblia diz que essa morte é simplesmente um sono para Deus. Se Jesus não tivesse morrido no lugar do pecador, ninguém seria salvo. É por isso que a Bíblia diz que a salvação que Deus oferece gratuitamente é impagável. O apóstolo São Pedro, quando fala sobre esse assunto de que Cristo veio a este mundo para morrer no lugar do pecador, veja o que ele fala ali na sua primeira carta, no capítulo 1, o verso 18 e 19. Pedro escreveu assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O verso 20: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Observem que aqui no verso 20, Pedro diz que o plano da salvação foi feito antes da criação do mundo. Isso quer dizer que Deus não foi pego de surpresa no que diz respeito à entrada do pecado nesse mundo. Deus tinha um plano que, se fosse possível, se fosse preciso, aliás, ele colocaria em prática para salvar o ser humano. Lamentavelmente, a Bíblia diz que muitas pessoas irão perder a salvação. Não serão salvas. Mas elas não serão salvas não é porque não puderam fazer alguma coisa por sua salvação. Elas vão perder a salvação porque recusaram aceitar o sacrifício que Jesus fez para salvá-las. A pessoa que recusa a salvação que Deus oferece gratuitamente através dos méritos de Jesus, a pessoa que não aceita o sacrifício de Jesus, ela está dizendo que ela prefere morrer a morte eterna. E essa morte eterna, ela acontecerá no final do milênio. Ali está escrito no Apocalipse capítulo 20, do verso 5 ao verso 10. É nessa ocasião, após o milênio, que o pecador que não aceitou o plano da salvação de Deus irá morrer a morte eterna. Assim como Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, deixaram de acreditar nas palavras de Deus para acreditar na mentira da serpente, assim também hoje muitas pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus para serem salvas e estão acreditando na mentira do inimigo. Alguém escreveu num livro, e eu li há pouco tempo, um pensamento que diz assim: quando olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, eu não vejo como me perder. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 32, Jesus disse assim: mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Prezados amigos e irmãos, não deixem de olhar para Jesus pendurado lá na cruz,
no teu lugar. Por favor, aceite a Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal e vocês terão garantida a vida eterna em Cristo Jesus. No lugar da oração, hoje eu quero convidar vocês para cantarem comigo esse bonito hino que fala o seu maravilhoso olhar. Olha que Jesus é o nosso Salvador e precisamos olhar para Ele, porque Ele está sempre olhando para nós com amor para nos salvar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu